Você acha que dá para viver com renda passiva de fundos imobiliários? E detalhe, investindo menos de R$1.000 por mês? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto eu tenho de fundos imobiliários, quanto já se valorizou, quanto já se desvalorizou, quanto eu já recebi de dividendos. Se você quer ver e tá ansioso para ver essa caixinha preta dos meus fundos imobiliários, fica até o final do vídeo, pode economizar anos de erro. E detalhe, também vou falar o que eu faria se eu estivesse começando agora a investir em fundos imobiliários. Bom, mas se você caiu aqui de paraquedas, tá entendendo o que tá acontecendo, eu faço vídeo investindo meu dinheiro aqui na prática pra vocês. Toda segunda-feira eu mostro pra vocês que é possível sim, mesmo com um valor baixo, você começar a investir. E bom, como eu trago os meus investimentos, tem que ser justo e trazer os resultados também, né? Tenho que trazer os resultados que estão positivos, negativos, qual que é meu objetivo. E tudo isso eu venho trazendo aqui explicadinho, cada vídeo separado pra vocês. Recentemente eu postei o resultado das minhas ações, eu percebi que vocês gostaram muito de ver os resultados, porque é muito importante vocês verem como é que eu tô fazendo para investir, qual que tá sendo meu objetivo. Agora eu estou trazendo um pouco dos resultados dos meus fundos imobiliários. Como vocês podem ver, eu tenho dois fundos, sendo que o BTHF é um fundo do Banco BTG e ele é um fundo híbrido, ou seja, ele é um fundo de papel e um fundo de tijolo. Fundo de papel, quando eu quero dizer que é fundo de papel, é que ele investe em CRIs. Quando eu digo que é um fundo de tijolo, ele investe em galpões, shopping centers, enfim, imóveis. Né? O POR 11 já é só um fundo de papel e eu tô gostando muito de investir nesses fundos imobiliários. Recentemente eu comecei a investir, como vocês podem ver, eu ainda tenho do BTHF, eu tenho mais de 600 cotas, o valor investido que caiu um pouco, eu investi mais de 5 mil, mas hoje está por volta dos 5 mil, e o POR 11 está ali na faixa de 200 e poucos reais investidos, que também caiu um pouco. Mas como eu falo para vocês, a minha preocupação não é se o fundo está caindo, se eu estou perdendo com desvalorização do fundo imobiliário, e sim eu busco muito o yield dele. Eu costumo ver se ele paga dividendos bons. Se o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial dele, está abaixo de 1, na minha opinião, óbvio que a gente tem que analisar via receita, ver tudo certinho, mas isso é um dos fatores que faz com que eu consiga definir se o preço justo dele está barato, se está justo ou se está caro. Então, assim, tem diversas formas da gente entender se está um preço bom para compra ou não. Lembrando que nada do que eu faço aqui você tem que fazer igual. Isso não é uma recomendação de investimentos, eu sempre deixo isso claro para vocês. Só que eu gosto de investir e trago meus investimentos para vocês na prática. Recentemente eu fiz investimentos como o ETF do Grupo Imo, Banco do Brasil, como eu falei, que tem muita gente de olho nisso, mas eu vejo que muita gente está fugindo. O que acontece? Tanto o POR 11 quanto o BTHF 11, que são dois fundos imobiliários que eu já estou investindo e vou continuar aportando mais, os dois têm um yield interessante. Mas aí você vai me perguntar, pô Gui, não vale mais a pena eu deixar na Selic que tá 15% ao ano, uma taxa altíssima? Se você é daqueles que não tem tempo, se preocupa, não consegue, não tem estômago para ver o dinheiro passando por oscilações, eu diria que sim, talvez seja uma boa opção. Mas você que já tá acostumado, você já passou por momentos, já viu o dinheiro caindo pra caramba e seu foco não é a curto prazo, e sim a médio e longo prazo, eu estou vendo como uma oportunidade de compra. Eu, como investidor, vou continuar aportando em fundos imobiliários que, particularmente, eu gostei bastante. Por quê? Porque é algo que me gera uma renda passiva todo mês. Você tem noção que todo mês eu recebo, isso que eu só tenho dois fundos imobiliários, sendo que um dos dois tem uma quantidade muito baixa investida. Mas todo mês eu recebo dividendos desses dois fundos imobiliários. É diferente de ação? É diferente de ação, mas é muito bom também. Como vocês podem ver, os dois, hoje, exatamente no dia que eu tô gravando para vocês, estão custando abaixo dos 10 reais. Então, assim, você não precisa de um valor alto para investir. Com 100 reais você já consegue comprar mais de 10 cotas. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que o mais importante é você ir juntando, investindo, aportando cada vez mais e vai fazendo efeito bola de neve, né? Quando você vai ver, só vai pingando valores cada vez maiores na sua conta. Mas para isso, eu acho muito interessante mostrar para vocês o histórico do fundo imobiliário. Se ele vem pagando bons dividendos e quanto que eu recebi até agora desde que eu aportei nesses dois fundos imobiliários. Desde já, eu já quero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, divulgue para quem tem interesse nesse assunto ou quem quer começar a aprender a investir. E bom, é muito trabalhoso fazer esse tipo de vídeo, eu tô me esforçando bastante aqui no canal, então por isso, para vocês retribuírem o meu esforço, eu peço dessa forma, vai me ajudar muito. Mas bom, esse não é o foco do vídeo, o foco do vídeo é trazer os resultados dos meus fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês quanto eu recebi de proventos ou
ou quanto eu recebi de dividendos aqui para vocês. Deixando claro que a partir de agora, com os juros altos, a nossa Selic altíssima, eu vou querer começar a aportar um pouco também em fundos de tijolo, que eu acho, na minha opinião, uma boa oportunidade para entrar nos fundos de tijolo quando a taxa de juros está alta, que é a hora que não estão olhando tanto para esses fundos. E vice-versa, quando estiver baixo, continuar focando nos de papel. Mas os dois fundos, de forma geral, são, assim, muito bons. Eu tô gostando muito, porque é algo que me paga dividendos todo mês, como eu falei para vocês, né? Agora eu vou mostrar para vocês os meus proventos. Mas, bom, voltando aqui, já tô na minha área, onde eu mostro meus proventos, meus dividendos recebidos. E eu estou mostrando para vocês a partir de julho. Por quê? Porque foi em julho, mais ou menos ali, por junho, que eu comecei a investir em fundos imobiliários. Então, antes, obviamente, não recebia nada, né? E, bom, julho eu recebi R$ 57,57. Aí foram de 3 ativos. A Coca-Cola, que é uma ação que eu tenho em BDR, depois eu vou trazer para vocês. E o Pord 11, que pagou R$ 1,14, mas eu tinha menos cotas. E o BTHF, que pagou R$ 53,36. Então, é o que eu falei para vocês, basta ir acompanhando e vai pagando todo mês. É um negócio muito interessante, ó. A gente entra em agosto aqui, peraí que agora, ó, agosto. Já recebi R$ 2,39. Beleza, não é nada ainda até então. É um valor muito baixo, não é algo que vai pagar minhas contas, não vai. Mas isso é o efeito bola de neve que eu explico para vocês. É que nem o efeito dos juros compostos, que quanto mais se vai juntando, mais vai rendendo em cima dos juros, dos juros, dos juros. Quando você vai ver, vira uma bola de neve grandona. Os fundos imobiliários é a mesma coisa. É até aquela renda passiva mensal. Conforme eu vou reinvestir nos dividendos, vai só crescendo, crescendo e crescendo. Ainda não anunciaram o dividendo do BTHF11, mas logo mais devem anunciar. Mas bom, como eu falei para vocês, ainda não anunciaram a data de pagamento para esse mês no BTHF11, mas eu acredito que vai ser na faixa de 0,09 por cota, como é o que vem pagando. Mas agora falando um pouco por de 11, a gente pode ver que a mínima dele dentro de 52 semanas foi de R$ 6,43. E hoje está R$ 8,12. Aí você vai me perguntar, pô, Guido, tá muito caro isso para você comprar? Não era melhor você ter comprado a pelo menos R$ 7? Bom, meu objetivo é a longo prazo, como eu falei para vocês. A gente pode olha o yield do Pord 11 nos últimos 12 meses, mais 13% ao ano. Então é como se fosse 1% ao mês. Então a gente está sim, um fundo imobiliário está pagando bem. Olha aqui, ó, a gente pode ver como ele está caindo o preço dele e eu aproveito para ir aportando mais. Quando a gente olha o histórico dele, por exemplo, o P sobre VP dele tá 0,85, ou seja, como eu tinha falado para vocês aqui antes no vídeo, está abaixo de 1. É um dos fatores que eu analiso para saber se o banco está um preço bom para compra ou não. Tudo indica que o banco está pagando bem, tá tudo certinho. Olha aqui, a gente pode fazer uma comparação dele dos dividendos de 2024 para 2025, mas vamos pegar aqui, ó, a partir de maio aqui para não ficar falando um tempão. 0,093 nesse ano e 0,091 no ano passado. Em junho, 0,095 esse ano, no caso, junho de 2025, e 0,091 em 2024. 2025, julho, que foi mês passado agora, 0,092 esse ano e 0,089 ano passado. Então, como a gente pode ver, ele paga dividendos consistentes. E sim, paga tem um yield bom. A gente pode ver o 2024 foi 0,089 em agosto e agora foi 0,09. Foi muito bom também. É tudo por volta da faixa de 0,09. Parar para analisar é assim. Eu, pelo menos, vejo muito como uma oportunidade de compra. Aqui a gente pode ver, ir acompanhando o Datacom dele, quando anuncia a data de pagamento, quanto que vai pagar por cota. Olha que legal. Aqui, a Datacom, até 31 de julho, se eu tivesse comprado, eu ia receber 7 de agosto. Aí já anuncia, ó. É muito legal a gente poder ter acesso hoje a esse tipo de investimentos, ver quanto que ele vai pagar, até para se organizar. Fala assim, ó, dia 7/8 vai cair X na minha conta. Olha que bacana isso, né? 0,092. E assim, olha isso, todo mês paga. Sempre ali mais ou menos no dia 7, 8, por aí ele costuma pagar. E agora a gente vai falar um pouco do BTHF11. Mas bom, falando um pouco do BTHF11, como vocês podem ver, vocês devem me fazer a mesma pergunta que fariam no caso do Pord 11. Pô, Gui, R$ 8 não tá mais perto do preço da máxima do que da mínima? Então, eu analisei e continuo analisando os dados que eu analiso para o
oportunidade de compra e para mim tá um preço bom para compra. Então eu particularmente continuo aportando, mas eu não vou deixar de aportar em algo que custa menos de R$ 10. O P sobre VP tá abaixo de 1, tá com uma receita boa, tá com uma valorização interessante, tá com um dividend yield bom. Então eu particularmente vou continuar aportando também no BTHF11, que é um fundo híbrido, como eu falei para vocês, ou seja, de papel e de tijolo. O P sobre VP dele está em 0,81. A gente pode ver o valor de mercado dele muito bom também, valor em caixa tudo bom, número de cotistas, ou seja, muita gente aportando em BTHF11, e a gente pode notar que está muito interessante. Aí você vai falar, pô Gui, você não recebeu ainda os dividendos desse mês ainda? Não recebi. Mas aí se eu quero saber quanto que eu vou receber, ó, data com até 7/8. Vamos lá, até 7/8 eu comprasse a cota desse BTHF11, desse fundo imobiliário, eu receberia 14/8. Então hoje, exatamente, é dia 8/8. Então semana que vem já vou estar recebendo o mesmo valor que pagou o do POR 11, tá vendo? 0,092. É muito interessante isso, que eu consigo me programar, eu consigo receber uma renda todo mês, galera. Renda passiva todo mês, pelo menos para mim, eu acho muito importante. Aí a gente olha aqui os dividendos que ele pagou esse ano. Em janeiro, 0,097, fevereiro 97, 92, 92, 92, 92, 92 e 92. Eu acredito que ele vai continuar nessa média de 0,092 até o final do ano, assim, talvez suba um pouco para 0,093. Isso a gente tem que ver como está sendo a distribuição dos lucros do BTHF11, mas particularmente para mim eu vou continuar aportando, que eu consigo ter um controle. Não adianta eu querer comprar 20 fundos imobiliários, tentar controlar todos, saber quando vai pagar todos, ler o relatório de todos, estudar todos, que não vou conseguir. Tem que ser realista com vocês. Quero montar uma carteira de acordo com o que eu consiga acompanhar. Por exemplo, por volta de uns 5 fundos imobiliários. E não adianta também ter muito fundo imobiliário e pouco valor investido. Por quê? O fundo imobiliário me paga de acordo com o valor que eu tenho investido. É quantas cotas que eu tenho, entendeu? Eu vou trazer para vocês depois como que eu monto minha carteira exatamente. Se você quer ver como é que eu faço, como é que eu processo, quanto que eu divido ali, né, a porcentagem. Exemplo, 20% fundo imobiliário, 40% do tesouro direto, 20% de ações, enfim. Não é exatamente isso, mas vocês querem saber como que eu organizo, eu posso trazer um vídeo para vocês depois mais explicadinho de como eu organizo, quanto que eu tenho investido em cada e por que eu organizo dessa forma. Lembrando que na minha carteira sempre tem um pouco de exterior, alguma coisa atrelada ao dólar ou atrelada à bolsa americana, porque, como a gente sabe, não é o foco desse vídeo, mas tem que ter um pouco investido fora. Por quê? Porque a gente vem sofrendo há muitos anos com a desvalorização do real contra o dólar. E se a gente for comparar a economia brasileira com a economia americana, a gente sabe que hoje está impossível de comparar, né? A economia americana cresce de uma forma muito mais rápida e é muito mais forte. Um detalhe antes que eu acho importante comentar com vocês é que muitos brasileiros estão fugindo da bolsa brasileira agora, no caso de Bovespa, está fugindo dos fundos imobiliários. Por quê? Porque estão indo direto para a Selic e estão com medo de quebrar. Por exemplo, muitas ações como o Banco do Brasil, que eu falo para vocês que é uma empresa muito sólida, mas muito sólida, paga dividendos consistentes. E eu vejo que tem muitos brasileiros fugindo. E o que está acontecendo? Por que o real não está tão desvalorizado, teoricamente está, vamos dizer assim, tá ganhando um poder, mas porque isso é muito difícil por conta, sabe, dos problemas fiscais que tem no Brasil, os gastos públicos são maiores que os arrecadamentos, enfim, por diversos fatores, a inflação, mas não é o tema desse vídeo. Mas o que acontece? Tem muitos gringos entrando aqui no mercado brasileiro, porque eles estão vendo a bolsa muito barata, estão vendo ativos de risco ou de renda variável muito abaixo do preço deles, ou seja, muito descontado, e estão investindo forte aqui. Isso está fazendo com que o real consiga se manter um pouco ali, né? Bom, como eu falei para vocês, o meu foco para o próximo mês, eu fiz uma reflexão aqui, vai ser continuar aportando nesses dois fundos imobiliários e ampliar um pouco para fundos de tijolo. Depois eu vou mostrar para vocês no vídeo qual fundo que eu estou pensando em investir em tijolo e por que eu estou querendo investir também em fundos de tijolo. Mas os fundos imobiliários são um ótimo caminho para quem busca ter uma renda passiva de verdade. Ou seja, você precisa entender que não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. O que eu quero dizer com isso? Que tem que ter paciência. Se você não é um investidor a médio e longo prazo, nem vale a pena você tentar estudar e analisar sequer fundos imobiliários e ações. Você tem que ter um foco a pelo menos médio e longo prazo. E senão você vai fazer day trading, entendeu? Mas se esse vídeo te ajudou a entender como que funciona os fundos imobiliários, quais fundos imobiliários eu invisto, por que eu tenho fundo imobiliário na carteira,
carteira. Se você quer ter uma renda passiva mensal também, vale a pena você começar a dar uma estudada, analisar, ler os relatórios. É muito importante. Eu gosto de trazer aqui, quando eu invisto, o meu momento investindo, os meus resultados, eu acho muito importante que traz uma transparência minha com vocês aqui. Não adianta eu postar vídeo falando, investir nisso, investir naquilo. Aí se for me perguntar, pô, Gui, cadê o resultado? Como é que tá indo o investimento? Tá dando certo? Não tá dando certo? Qual que é o teu foco? Qual que é a tua expectativa? Tu é investidor a curto prazo, médio prazo, longo prazo? Entendeu? Eu acho muito importante trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Mas, dependendo, se der, eu trago até um vídeo respondendo, dependendo do tipo de pergunta. Se vocês gostaram, então deixa o like, me ajuda muito, se inscreve no canal. Valeu por assistir até aqui, me ajuda muito. O YouTube entende que eu tô fazendo um conteúdo interessante, entrega de uma forma diferente. E bora viver de renda, né, galera? Eu, pelo menos, tô curtindo muito. É isso. Valeu!